Como dito, nós vamos adotar o entendimento de que equilíbrio econômico-financeiro é o gênero do qual fazem parte a revisão do contrato ou o reajuste do contrato. E esse reajuste ele se subdivide em reajuste em sentido estrito e reajuste por repactuação. Vamos lá, começando pelo reajuste. O reajuste ele é aquele instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato que decorre de causas que são previsíveis. Um exemplo clássico é a inflação, que foi o exemplo que eu usei no outro vídeo. Para isso, ela é uma cláusula necessária em todos os contratos de trato continuado, porque vai haver inflação e no contrato já se estabelece, no contrato no edital, qual vai ser o índice aplicado. Vai ser o IPCA, vai ser o IPCE, vai ser qual índice, né? Já fica estabelecido. E quando o contrato for simples, for de fornecimento apenas de um produto, por exemplo, você pode fazer o reajuste em sentido estrito, apenas por um índice, ou seja, você pega todos os produtos que são comprados ou todo o serviço prestado por aquele contrato e aplica de uma vez só o índice e pronto, você tem um novo valor. Ele exige pelo menos um ano entre a apresentação da proposta e a possibilidade de fazer o reajuste. Justamente por ser previsível, são índices anuais, né? Nós temos o IPCA anual, que o ano passado ficou 3,90 e pouco, perto de 4%. Foi a inflação medida pelo IPCA do ano passado. E, diferentemente, na repactuação, o contrato ele é mais complexo. Por exemplo, quando exige a mão de obra terceirizada exclusiva da administração pública, um exemplo, o contrato de limpeza, em que os empregados contratados, todos eles prestam serviço exclusivamente para aquele órgão, você tem na planilha que a empresa apresenta não apenas, né, produtos como papel higiênico, papel toalha, detergente. Você tem também ali naquela planilha a mão de obra, porque a empresa vai gastar com o salário do empregado, 100% desse salário vai ser pago por um serviço que está sendo feito somente para aquele órgão, ou seja, é o chamado contrato de mão de obra exclusiva. Ou seja, aquele empregado não vai fazer a limpeza no órgão X de manhã do Estado e à tarde vai para um órgão da União fazer a limpeza. Ele vai ficar sempre naquele órgão. Entendem? Então, no valor do contrato, a empresa contabiliza essa mão de obra. Tudo isso para explicar para vocês que no reajuste feito nesse contrato não vai simplesmente se aplicar o índice, porque a mão de obra é reajustada por convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho. Então se faz uma repactuação, ou seja, se pega a planilha item por item e vai se atualizando. A mão de obra pela convenção coletiva, o papel higiênico pelo IPCA e por aí vai, né? Por essa razão, uma diferença do reajuste por sentido estrito e o reajuste pela repactuação, uma diferença entre os dois é que na repactuação você não precisa respeitar necessariamente um ano da proposta para realizar ele. Por quê? Digamos que o contrato foi feito agora, em agosto desse ano. Em outubro sai uma nova convenção coletiva aplicando um aumento de 10% na mão de obra, no salário dos empregados, no serviço de limpeza. Se a administração pública não corrigir o valor do contrato, vai consumir todo o lucro da empresa ou parte desse lucro e por isso se permite que a repactuação nesse caso se faça antes de um ano, mas em relação aos índices se respeita um ano. E qual é a diferença da revisão? A revisão é para causas imprevisíveis ou em que pese ser previsíveis tem consequências incalculáveis. Causa imprevisível, por exemplo, houve um derramamento de petróleo em algum lugar e aquilo de alguma forma impactou um insumo. É imprevisível aquilo, então se permite que se faça logo a revisão do contrato para reajustar o valor daquele insumo. Por exemplo, gasolina. Tem contratos de fornecimento de combustível. Vai que aconteceu isso, vazou petróleo, o valor do petróleo triplicou naquele mês. A gente vai triplicar o valor do contrato para comprar gasolina no valor de mercado. A gente não pode exigir que o fornecedor forneça essa gasolina no valor anterior e não precisa esperar um ano para isso. Como foi uma causa imprevisível, se faz imediatamente. Ou uma outra hipótese de revisão é causas previsíveis de consequências incalculáveis. É possível que, digamos, contratos em que os produtos são comprados em dólar. Um colete à prova de bala, por exemplo. Fornecimento de coletes à prova de bala. O dólar é previsível que ele vai variar. Hoje está em torno de R$ 4,00, 4,17, 3,80, está por ali. Agora é esperado que no final do ano esse dólar passe para R$ 10 o dólar? Não. Então, apesar de ser a variação do dólar ser um fato previsível,
Essa variação para R$10 era imprevisível, ela era incalculável, ninguém imaginava isso. E quando isso ocorre, você pode alterar o contrato pela revisão também. Tá certo? Bem, vamos prosseguir agora no nosso material, nós vamos ver essas diferenças de forma mais específica e no final nós vamos fazer um treinamento em relação a isso com a prova da Procuradoria do Estado de Pernambuco em 2018.